Muito boa noite, que alegria! Estamos novamente juntos para mais uma edição do Max Esporte. Nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite pela nossa querida TV Max, debatendo, conversando, discutindo o que de principal acontece no mundo esportivo, logicamente foco maior para o futebol, e agora também os pitacos nas Olimpíadas. É isso aí, oferecimento de Rede TV, comprar para quem aluga é muito melhor, e de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil. Agora, todo mundo é especialista em ginástica olímpica, né? Nossa Rebeca maravilhosa, sensacional, extraordinária. E é isso aí, o Rio de Janeiro ontem parou para ver, eu digo o Rio de Janeiro, mas eu diria até o Brasil, o mundo, pararam para ver a Rebeca conquistar a medalha de ouro em cima daquela monstra no sentido de saber tudo, essa lenda da ginástica americana, Simone Biles, mas a nossa Rebeca levou o ouro e é a maior recordista brasileira em medalhas com 6. É isso aí mesmo, parabéns, humildemente aqui do nosso pequeno programa para você, Rebeca, e vamos em frente. Depois eu dou mais detalhes, porque foi uma loucura ontem. Daqui a pouco, ó o Borges chegando aí, ó o Borges chegando aí. Ele estava ontem vendo surf, ele estava pegando um tubo, mas o primeiro boa noite vai ser dela, Luciana Campos. Fala, Lulu. Fala, Mazela, Bocão, Borges, meus amigos e amigas que estão nos acompanhando. Boa noite para vocês. Semana decisiva da Copa do Brasil. Temos alguns times aí dos cariocas. Flamengo saiu na frente, o Botafogo empatou, o Vasco também, o Fluminense perdeu. Mas eu acredito que, pela configuração, os 4 grandes passam, né? O jogo um pouco difícil, eu acho que do Botafogo lá com o Bahia. Mas acho que também passa. Valeu, Lu. Boa noite, nossa rainha do programa, nossa medalha de ouro do programa. Não é, seu Otávio Bocão? Boa noite. Boa noite, bonitão. Sem dúvida nenhuma. Boa noite, Marcela. Boa noite, Lu. Boa noite, Borges. Quanto tempo, saudade de vocês. Gente, vamos lá. Pegando o gancho da Lu aí, cara, eu acho que são jogos dificílimos de todas as equipes, inclusive do Flamengo mesmo, para, consequentemente, surpreender. Não sei se vai surpreender, o Flamengo é forte, tem um elenco fortíssimo, mas eu acho que são jogos dificílimos. E muita gente boa vai ficar de fora desses confrontos aí, o que é relevante para o segmento da competição, já que depois essas equipes, muitas delas, o Flamengo, Botafogo e Palmeiras, tenham a Taça Libertadores da América. É isso aí, seu Otávio. E ele que ontem viu o surf, deu um catchback, entrou no tubo, ele fez skate com a Raíssa, barrou o Júnior. Boa noite, meu querido irmão Carlos Borges. Boa noite. Tudo bem com você, seu Ricardo Manzano? Tá tudo tranquilo, está tudo ótimo. Um abraço. Não é para você perguntar para mim, é para você dar uma boa noite, pô. Não começa a enrolar, não. Um abraço, estou perguntando se está tudo bem. Um abraço, Bocão, um abraço, Luciano, um abraço, Mazela, um abraço ao torcedor do Flamengo, porque nem de futebol se vive só o Flamengo. Vive também de ginástica, vive de tanta coisa. É o clube de melhor esporte olímpico do mundo. E é um espetáculo. Rebeca representando o Flamengo. A bandeira brasileira não deveria estar ali no alto. Quem deveria estar é a bandeira rubro-negra, que o Flamengo forma grandes atletas e grandes campeões. Medalha de ouro para o Flamengo. Um abraço para você. Cara, começou. Fala, Bocão, fala. Eu vou pegar aqui também, não vou entrar nessa vibe, essa atmosfera insuportável do Borges. Não tem nada a ver com o Flamengo. O Flamengo não tem representatividade nenhuma de Brasil, seleção brasileira, de nada. Só para deixar aqui um alento, né? Que meu grande amigo se foi, Adílio, que Deus te abençoe lá em cima, a sua família, minhas condolências para esse cara fantástico, que nunca deixou de ir no Amigos do Bocão, mas Amigos do Marcelo Rodrigues, que é transmitido aqui pela TV Max todo final de ano. Que Deus abençoe, condolências a toda a sua família, a todos os ex-jogadores também que estiveram presentes no velório, enfim. Um beijo, cara. Você é um cara fenômeno. Você foi craque dentro e fora. Ele foi o primeiro campeão mundial de futsal da modalidade em 1989, da fusão FIFA e Confederação de Futsal, a FIFUSA. O Brasil foi campeão em 89 na Holanda. Ele jogou futsal
pela seleção brasileira. Tá certo. A gente vai falar mais do Adílio, o Bocão antecipou. Os sentimentos de todos nós, da torcida brasileira, eu posso falar assim, independente do clube que você torce, para o Adílio. Essa doença é terrível, né? Essa doença é complicada e tem alguns órgãos, quando essa doença chega, se instala, não tem jeito. Mas esse é o fim de todos nós, não tem por onde escapar. E, então, a família do Adílio, os nossos sentimentos, e ele passou por aqui, não foi à toa, deixou sua marca. Eu conheci bem quando eu comecei na TV Tupi, 1977, Andrade, Adílio e Zico, né? Tita, Nunes e Lico. Esse era o time do Flamengo. A gente já pode falar um pouquinho mais tarde, então, sobre a passagem do nosso querido Adílio. Dando sequência no programa, ele é rubro-negro, ele fala de e-game. Será que tem negócio de Olimpíada? Eu não sei. Fala, Paulo Bizarro. Saudações olímpicas, galera do E-Games, e uma homenagem toda especial à equipe de ginástica artística da nação rubro-negra e do Brasil. As meninas arrebentaram com um bronze inédito por equipes e a nossa querida Rebeca Andrade, nossa super estrela, super medalhista com ouro, 2 pratas, 1 bronze, somando 6 medalhas em 2 Olimpíadas, sensacional. E a gente não pode parar para citar que o Brasil agora é o país da ginástica, que começou lá atrás com a Luísa Parente, irmãos Hipólito, nossa Daiane dos Santos, e agora todo mundo entende tudo de duplo tweet carpado. Tamo que tamo. Estamos lá em cima, e assim nesse clima lá em cima, a gente vai para a nossa homenagem aos Games Olímpicos com o Rio 2016 de Mario e Sonic, jogo lançado para 3DS e Nintendo Wii U, também para arcade, uma versão muito bacana que você jogava junto e tinha que ter preparo olímpico, e você assiste agora na sua tela, divirta-se! No mundo dos esportes eletrônicos, o CBLOL tá pegando fogo demais nos playoffs. A Loud, no último sábado, virou espetacularmente em cima da Fúria, que abriu 2-0 e acabou perdendo por 3-2. Loud agora enfrenta Pain Game no próximo sábado. E no domingo, tivemos uma vitória de passar o carro. O Red Kennedy atropelou o Fluxo por 3-0, jogando o Fluxo para a chave inferior, e agora enfrenta a Vivo Kidstar. Jogaços que você acompanha sempre aqui na Games. Partindo para o Free Fire, temos um novo líder na FFWS. A Fluxo assumiu a liderança com 361 pontos, seguida de Loud na segunda colocação, Pain Game em terceiro, Netshoe Miners na quarta colocação, Team Solid na quinta e o Coringão, nosso timão do Corinthians, na sexta posição. Semana que vem tem muito mais para você. Agora, antes eu gostaria de me despedir dando um abraço, um beijo todo especial a Isabela Cristina, minha irmã, que faz aniversário amanhã. Beijo enorme, parabéns e tudo de bom. Te amo, minha irmã. Beijo grande a todos, uma semana abençoada e com muitas vitórias. Tchau! Agora aquela matéria mega especial, interessante, sempre focando muito no futebol de salão, na época do futebol de salão, depois do futsal, mas com matérias bem legais. E quem faz matéria legal é ele, que amando com muito tempo não se via, Rogério Vilela. Fala, Mazela, meu irmão. Pô, cara, dando seguimento ao nosso brinquedo aí das lendas do futsal, nós vamos também falar o seguinte, que existem profissionais, como o Zé Ricardo, que a gente já fez entrevista, né, que migraram para o futebol de campo depois de participar ativamente
jogo da bola pesada, né? E eu estou aqui com um grande profissional, que foi também um grande jogador de futsal, o Márcio Máximo, que também eu tive o prazer de jogar com o irmão dele, o China, que era um jogadoraço também, de categoria de base, mas foi para outro campo, né? Então hoje é concursado, tá lá muito bem, graças a Deus. Não ficou rico com futsal, mas aí tá bem tranquilo, estabilizado com a vida, fazendo outras coisas, né? E Marcinho, você começou no futebol de salão, nem futsal, e conta essa história desse início aí um pouquinho, pra gente entender essa migração depois pro campo. Primeiro é um prazer estar aqui com você, Rogério, que eu conheci pequeno. Pequeno mesmo. Mazella, que joguei muita pelada com o Mazella no Flamengo, lá nas quadras de salão. Dizem do que ele Flamengo. era bom de bola. Não, Mazella, não sei como o Mazella está atuando nos dias de hoje, mas era bom jogador também. Enfim, e o Zé Ricardo também, que é amigo meu particular, enfim. O futebol de salão é um esporte que as pessoas convergem, né? Que as pessoas se encontram. E falando do meu início, né? Você jogou com meu irmão, o China, que jogava de back parado, né? Muito bom. Na época, back parado, e eu já estava 2 categorias de acima. E no outro dia eu vi você entrevistando o Evandrinho e o Dida. Evandrinho jogou comigo, nós fomos campeões aqui em 78, na ABB, no Infanto. E o Dida eu joguei contra quando o professor Lula me requisitava para fazer banco no juvenil. E o Dida era um dos craques do juvenil do Grajaú Country. E aqui no Brasil, você passou por alguns clubes. Porque aqui é uma situação interessante. Eu trabalhei nas categorias de base da seleção brasileira, né? Juntamente com o professor Humberto Rede, fui seu auxiliar, depois fui para a seleção do Catar. Mas aqui no Brasil, até então, eu só trabalhei em equipes pequenas nos estaduais, porque eram justamente nos intervalos das minhas idas para o exterior, onde os contratos eram mais longos, mais vantajosos, enfim, ainda são, né? E eu quero dizer, na minha prateleira, não é? Então, para mim sempre foi mais interessante, não só a nível financeiro, mas a nível estrutural, de visibilidade, trabalhar fora. E você passou por todos os continentes, praticamente. Só não trabalhei na Oceania, trabalhei na Europa, na África, na Ásia, na América Central, no Brasil, nesses estaduais que eu mencionei. Né? E você participou, inclusive, de eliminatórias de Copa do Mundo, né? Só de eliminatórias, foram 6 eliminatórias de Copas do Mundo. A gente vê hoje o futebol, o Marcinho, principalmente a gente está vendo a Eurocopa agora, a gente percebe que cada vez mais o jogo é mais veloz e cada vez mais é um jogo, né, de aproximação. Exatamente. A gente viu o futebol europeu alguns anos atrás, era um jogo de muito lançamento, né? Isso. Bolas longas. Isso. E a gente criticava muito isso. Inclusive o futebol inglês, a gente fazia muitas críticas disso. E hoje, essa identidade, ela mudou, né? A gente vê que o futebol da Europa, em função inclusive dos campos, né, que são melhores, o jogo é mais acelerado, mais curto. E a gente jogava dessa forma, né, em forma de tabelinha, né, de criatividade e tal, nós brasileiros, a gente caiu muito nesse aspecto, né? Os fatores não cabe a nós aqui colocar isso, analisar. Mas a gente também entende que, acompanhando o futsal internacional também, os países começaram a dar mais importância ao futsal, inclusive se aproximando muito da qualidade do Brasil, e o Brasil já não ganha mundiais com grande facilidade, como ganhava anteriormente dos times, principalmente que são da Europa. Eu queria que você traçasse um paralelo dessas mudanças na Europa, dessa importância do futsal hoje no mundo do futebol, e por que hoje esses caras conseguem fazer o que a gente fazia no passado e hoje a gente não consegue fazer mais esse tipo de jogo veloz, habilidoso, que está no futebol mundial, e a gente está encantado com a Eurocopa. Rogério, você fez uma análise bem abrangente. Você falou das transições, né? Porque antigamente não, só 20 anos atrás, 15 anos atrás, o futebol inglês, basicamente, o futebol europeu de modo geral, mas basicamente o futebol inglês fazia muita transição direta, né? Só bola longa, lutava pela segunda bola. O que acontece? Eu atribuo algumas razões específicas. Por exemplo, a ida de jogadores estrangeiros
para esses continentes, os campeonatos, porque na nossa época... A União Europeia também, né? Facilitou. Você vê o número de imigrantes que existem em cada seleção europeia é muito grande, têm o passaporte local. Então eles têm a possibilidade de defender essas seleções. E você estava falando sobre o jogo propriamente dito. Esse jogo de aproximação acontece por várias razões, né? O campo diminuiu, taticamente o campo também diminuiu, porque as equipes são muito mais compactas. Eu até sugiro um exercício para você, telespectador. Há 10 anos atrás, quando o Tite estava com o Tático jogando contra o Deportivo Táchira, e foi eliminado, o Tite para mim é um grande treinador, mas isso é uma situação que muitos discutem, né? Mas você conseguia ver os 10 jogadores do Corinthians na sua tela de televisão. Mas não era uma coisa usual, não era uma coisa simples. Hoje vocês podem ver todos os 20 jogadores muito comumente setorial, na sua tela. Ali. Exato. Por quê? Porque a compactação existe. Para que haja uma dinâmica do sistema, você tem que movimentar. Troca a bola, troca de funções, muitos fundamentos oriundos do salão. Mazella, foi uma honra ter falado com esse grande amigo aqui. Grande abraço. E grande treinador que deveria estar aqui no Brasil, mas em função desse mercado tão maluco. Novidades em breve. Né? Valeu, Rogerinho. Aquele abraço para você. Está na hora de historiador, de pesquisador e ponto. E quem chega ponto e pronto é ele, o Sérgio Frias. Fala, Sérgio. Boa noite, Ricardo Mazella. Boa noite, bancada. Boa noite a todos os telespectadores do canal TV Max. Isso é história. Ponto. Nessa semana, a equipe de futebol feminino do Brasil busca a sua primeira medalha olímpica. Algo que os rapazes conseguiram, o futebol masculino conseguiu, no ano de 1984. A preparação para os Jogos Olímpicos foi completamente diferente em termos de elenco para aquele que foi para os Jogos de Los Angeles. O Brasil foi representado pela equipe do Internacional de Porto Alegre, Gilmar no gol, Luiz Carlos Vinck na lateral direita, Pinga e Mauro Galvão na zaga, André Luiz na lateral esquerda, Dunga, Ademir e Milton Cruz no meio campo, Paulo Santos, Kita e Silvinho na ponta esquerda. Além desses atletas foram o goleiro Luiz Henrique e o centroavante Chicão da Ponte Preta, o Davi, zagueiro do Santos, o Ronaldo, lateral direito do Corinthians e o Gilmar Popoca, meia do Flamengo. A competição começa com o Brasil vencendo, o técnico era o Jair Pisserni. A competição começa com o Brasil vencendo a Arábia Saudita por 3-1. No primeiro gol brasileiro, um excelente passe do Dunga aproveitado pelo Gilmar, que tocou na saída do goleiro árabe. O segundo tento brasileiro vem no lance em que Chicão faz uma jogada individual, na hora do chute erra e a bola sobra para Silvinho faturar, ponteiro esquerdo Silvinho, que depois jogaria em Portugal durante muitos anos, com sucesso. E o terceiro gol brasileiro, uma bola espirrada na zaga, bateu no Chicão, involuntariamente ele serviu ao Dunga, que chutou praticamente sem ângulo, fazendo o Brasil 3-0. Depois a Arábia descontou. No segundo jogo, Brasil e Alemanha Ocidental, ainda na fase de grupo, uma falta maravilhosamente cobrada pelo Gilmar, no ângulo direito do arqueiro alemão, deu o gol da vitória do Brasil sobre a Alemanha Ocidental por 1-0. Terceiro jogo, Brasil e Marrocos. Nessa partida, o Brasil venceria também mais um jogo por 2-0. Na ocasião, os gols brasileiros vieram, primeiro, num toque iniciado, num toque do Chicão para, aliás, do Kita para o Dunga, mas iniciada a jogada numa retomada de bola do zagueiro Mauro Galvão. E o segundo gol brasileiro, no cruzamento do Ronaldo pela direita, a bola chegou até o Luiz Carlos Vinck, que estava improvisado de lateral esquerdo, e pela canhota fez a jogada, tocando para trás, o Kita ganhou da zaga e fez o gol, o segundo gol brasileiro. Nas quartas de final, um jogo duríssimo, em que o Brasil estava atrás e conseguiu o empate numa jogada do Kita pelo lado direito, a dividida do Paulo Santos com o back canadense e o toque dele, Paulo Santos, o ponta-direita, que era do Internacional e naquele momento estava servindo a seleção brasileira. Um toque para o Gilmar e o Gilmar
de direita, fez o gol de empate. Na disputa de pênaltis, o outro Gilmar, o Gilmar Rinaldi, goleiro do Internacional de Porto Alegre, defendeu 2 cobranças. E depois da defesa dele nessas 2 cobranças, o André Luiz, lateral esquerdo também do Internacional de Porto Alegre, à época lateral esquerdo da seleção brasileira, bateu o pênalti que definiu o placar para o Brasil se classificar às semifinais. Nas semifinais, uma vitória num jogo duríssimo contra a Itália. O Brasil saiu na frente com um belíssimo passe de Tonho para Gilmar, que na saída do goleiro tocou e fez Brasil 1-0. A Itália empatou e o jogo foi para a prorrogação. Na prorrogação, após uma jogada individual do Ronaldo, um toque do Tonho, ele chutou, batendo a bola no canto direito do arqueiro italiano, que falhou. O Brasil, com isso, com a vitória frente à Itália, obtinha a garantia da medalha de prata. E foi com ela que a seleção brasileira ficou após a derrota no jogo último diante da França por 2-0. Independentemente dessa derrota, o fato de o Brasil ter ido representado por um time com alguns jogadores postos de última hora, fez com que houvesse, no que diz respeito à torcida brasileira, todo um reconhecimento pelo trabalho feito. Um time, como se viu, um elenco, como se viu, com vários jogadores que tiveram protagonismo em momentos distintos. A se destacar o Dunga e o Gilmar Popoca, que foram os mais eficientes. Gostaram da história? Semana que vem tem mais. Afinal, isso é história. Ponto. Valeu, Sérgio. Aquele abraço para você, hein? Aquele abraço. Obrigado, Sérgio. É história, ponto e pronto. Valeu, irmão. Semana que vem estamos juntos. Daqui a pouco, no segundo bloco, eu quero falar de Olimpíada. Eu quero discutir com a galera aqui como é que eles veem a participação do Brasil até agora. Daqui a pouco, oferecimento de RenTV e Bye Bye Lixo. Rio, corre para Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye Bye Lixo, garante economia pra dona de casa. Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso Max Sport, nossos encontros todas as terças-feiras, 8 da noite, repeteco, meia-noite. Se você perdeu algum programa, vai no YouTube, né? Para poder pegar algum programa desde o número 1, partindo para o seu 6º ano, nosso Max Sport. Rigorosamente em cima do lance. É isso aí, oferecimento de RenTV e de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil. Bota a galera na tela, a minha medalha de ouro, o Borges hoje é medalha de bronze e o Bocão medalha de prata. Por que o Borges, você foi o último a chegar, então o terceiro é medalha de bronze. Pô, tá errado? E hoje você não veio como nosso lar, hoje você botou uma camisa verde. Semana passada o Borges parecia que estava no nosso lar, todo de branco, estava bem espiritualizado o nosso Borges. Bom, olha só. Vamos falar. Bocão, você está bonito, Bocão. Você é o cara mais bonito desse programa. Você, aliás, o Bocão ia fazer muito sucesso, Luciana, naquela medalha de tiro, que ele atira para tudo que é lado. Ele ia fazer muito sucesso, Bocão. Não sei, Borges, quantos pontos ele ia fazer, que ele atira para tudo que é lado, nem sempre acerta o alvo. Ele erra muito alvo também, viu, Borges? Nunca acerta na mosca, né? Ele tenta, ele é esforçado. Mas, de qualquer maneira, vamos em frente. Lu, eu queria só destacar, de um modo geral, alguns jogos já aconteceram, nós não temos ainda as respostas, não pudemos acompanhar, então, como futebol feminino e outras categorias, mas, de qualquer maneira, o que você está achando da participação do Brasil nas Olimpíadas? Bom, mas a gente teve alguns revés aí em alguns esportes, por exemplo, o Hugo Calderano no tênis de mesa individual, se esperava dele uma medalha, ele até mesmo conseguiu avançar, ele foi às semifinais, mas acabou perdendo para o sueco, não participou da disputa do ouro.
e acabou também perdendo o bronze. Então, isso foi algo bem ruim, né? Se esperava mais, até porque o Calderano é o segundo do ranking mundial na modalidade, e o chinês, que era o primeiro, havia perdido para o sueco. Teve também o Medina, que acabou perdendo a disputa de medalha de ouro, mas levou o bronze. Medina, que é tricampeão mundial, ele que tem 30 anos, e agora também é medalhista olímpico. Tivemos a Rebeca, maravilhosa, que se estabeleceu aí como a maior atleta brasileira na conquista, né, de medalhas. Antes eram o Torbe Garael e o Robert Chais, os nossos da vela, né? E até teve aí... Os nossos medalhistas principais. Exatamente, que havia ganho 5 medalhas, né? Essas medalhas, essa quantidade, esse número de medalhas foi batido ontem pela Rebeca, que ganhou o ouro no solo, e ela ganhou da Simone Biles, que foi prata. E foi muito legal, porque era a Rebeca no topo e 2 norte-americanas, né, em segundo e terceiro, e as 2 atletas americanas fizeram referência, né? Reverenciaram a Foi Rebeca. bem legal, né? Foi bem legal, eles pegaram, foi bem, né? Botaram um canudo, alguma coisa, sei lá, que era aquele troço lá. Foi bem legal, né? Pô, só assim mesmo o Brasil consegue ser reverenciado pelos Estados Unidos, né? Mas, de um modo geral, com as decepções, estava dentro, Luciana, para a gente seguir o programa, do que você esperava do desempenho brasileiro? Sim, algumas decepções, por exemplo, o vôlei masculino de quadra com Bernardino, era aquilo, caiu para os Estados Unidos. Nós tivemos também uma baixa no vôlei de praia no fim de semana, da Carol Solberg e a Bárbara, que era uma dupla forte, mas só estamos aí com a Ana Patrícia e a Duda. Enfim, então, no geral, assim, algumas falhas, algumas decepções. Tivemos também no caiaque com a Ana Sátila, né, que era até virou um meme, porque ela estava na canoagem, ela estava sempre ali irmando. Ela que, inclusive, é uma atleta do Botafogo, a Ana Sátila. E ela mas acabou não ficando com nenhuma medalha. Mas ela tem muitas chances de evoluir, e evoluiu também dentro daquilo que ela apresentou nos últimos anos, o que é bem legal. Fica aí o próximo ciclo como uma promessa nas próximas Olimpíadas lá em Los Angeles. Só para contextualizar, pegando tudo que a Lu falou, vamos ser sinceros, a gente está há muito tempo já tratando o esporte no Brasil como coadjuvante em todos os segmentos, a gente pode afirmar. A gente está muito mais preocupado com o protagonismo político que se envolve no país, que acaba se refletindo no esporte, porque desde que a gente tomou de 7-1, a gente não consegue desenvolver nada, que é o reflexo do futebol, que é o carro-chefe. Não podemos dizer, o vôlei não consegue mais. Nós temos boas, mundialmente falando, temos algumas situações, maneiras relevantes. O judô não consegue perder, mas o basquete, o vôlei, o nível de atuação ou de, talvez, protagonismo que éramos, acabou. A gente está muito refletido como protagonismo a política no Brasil. Então, deixamos de lado o esporte. O Brasil não teve masculino nas Olimpíadas de futebol e está brigando para ir para a Copa do Mundo, arriscado ficar de fora. Quer dizer, está aí, reflete muito do que é o esporte no Brasil. Bote, eu vou chamar você, mas eu só queria... Eu ia fechar esse assunto com minha opinião, mas como o Bocão tocou nisso, e eu vou deixar você para o final, irmão, é o seguinte, a minha opinião é clara, direta e objetiva. O problema do Brasil... O Brasil nunca foi protagonista mundialmente no esporte. Em alguns esportes, sim. Mas, no todo, é só pegar a classificação do Brasil em vários esportes em Copa do Mundo, não só no futebol, quero dizer, como também a Olimpíada. O Brasil chega com 20, 22, 23 medalhas, protagonista em apenas algumas modalidades. O problema é a política aplicada, independente do governo que esteja, no momento, mandando no nosso país. Nunca tivemos uma política séria, correta, em relação ao esporte. A gente fala em esporte olímpico só de 4 em 4 anos. Nesse tempo, ninguém fala nada, um ou outro se destaca, e vida que segue, não tem apoio, pouco dinheiro e para treinamento. E enquanto os Estados Unidos trabalham muito o esporte universitário, que é realmente um celeiro para os outros esportes, seja ele qual for, a gente não trabalha em nada, trabalha em clube muito mal ou empresa que apoia. Enquanto não mudarmos a filosofia, o trabalho e a maneira de vermos o esporte,
a maneira que a gente tem, como posso dizer... Foi assim, Mazela. Então, sempre foi assim, Bocão. Não vai mudar. A gente não é protagonista de nada, Bocão. Não, Você falou em protagonista. A gente não é protagonista de nada. Não. Criávamos expectativas, pelo menos para um vôlei de praia, para um vôlei de praia. Mas olha só, você fala em protagonismo. O protagonismo que se usa... Bota todo na tela aí, por favor. Matheus, todo mundo na tela. Era ótima. A geração foi boa de vôlei. O Bocão, quando você usa a palavra protagonismo, é o domínio em tudo. Nós somos protagonistas em algumas modalidades. Em algumas modalidades. Acho que o correto é esse. Agora, a política aplicada para transformar o Brasil no protagonismo mundial do esporte, ou ser um dos protagonistas, é totalmente errada. Totalmente errada. Vai entrar ano, sai ano, seja esquerda, direita, centro, o que for. A gente vai depender da habilidade de cada um, de vez em quando, que aparece. Fala, Boas, para não esticar muito. Não, eu acho o seguinte, o absurdo do absurdo, eu falei aqui, a outra esgrimista que foi com um problema de um câncer maligno que lá no cóccix, que não podia ir para lá. E outra coisa é a Dona Marta. O Pelé se preparou para ser tricampeão mundial em 1970. Ele depois fazer grandes Copas do Mundo. E a Dona Marta quer aparecer. Faz o que faz, por exemplo, uma falta desclassificante e querem resolver o problema dela. Não tem que resolver. A Marta, ela deveria ter parado há muito tempo. No auge, rainha. Foi rainha, mas não é mais. O Pelé se preparou em 1970 tudo passa. Tricampeão. O que ela fez agora pelo futebol? Nada. E a questão é a seguinte, a gente vai passar nossos netos, nossos bisnetos, nossos tataranetos, todos aí vão passar e o Brasil nunca vai ser protagonista de Olimpíada. Com certeza absoluta. De esporte, eu diria. Fala, Lu. Vou falar uma coisa. É claro que a política ela é importante, tá? E a gente tem um problema no Brasil de descontinuidade. Por exemplo, no governo anterior, a gente teve o Ministério do Esporte, foi reduzido a uma secretaria e nada foi feito. Inclusive, o aporte que se dava em bolsas para auxílio de atletas há muitos anos não tinha um aumento relevante, mesmo em virtude da inflação que acomete o país há alguns anos, né? Isso é um problema, porque se fala muito do governo, mas também não pode se deixar de falar da iniciativa privada. A gente estava brincando, mas, de fato, o Flamengo hoje é talvez dos principais clubes, porque tem, por exemplo, na ginástica, eu estou falando na ginástica, você tem o Pinheiros lá em São Paulo, que investe em esporte olímpico. Além da ginástica, o Flamengo também é forte no basquete, né? O Flamengo também é forte, por exemplo, das nossas promessas de medalhas que vai cair essa semana na água é o Isaquias Queiroz, que pode aí trazer o ouro ou prata. Enfim, quando a gente fala de política e de dinheiro público, por exemplo, no vôlei, o vôlei é o que é por conta do Banco do Brasil. Não nos esqueçamos que o Banco do Brasil é um órgão público, ele tem dinheiro público, o governo, né? O Estado tem a maior parte ali na fatia de ações. E então, quando a gente fala de esporte, de política de esporte, a gente não pode só canalizar no governo que tem a sua culpa, a sua responsabilidade. Mas é preciso também se voltar para as entidades privadas, né, que hoje se valem muito de isenções de impostos. Então, Luciana, me desculpe, a gente vai debater uma outra... Bota todo na tela, Matheus, por favor. A gente vai debater um outro assunto que vai fugir. O Banco do Brasil apoia o vôlei, o Correio apoia o atletismo, são ações isoladas, isso não é uma política governamental, seja de esquerda, de direita, você falou com razão, está tudo errado. Na minha opinião, a gente só discute isso de 4 em 4 anos, durante o ano, um ou outro isolado. Nós estamos falando de protagonismo de política esportiva. Eu discordo frontalmente disso. Mas isso não é só, por isso que eu estou te falando. Você não citou aí nenhuma entidade privada, nenhum grande que invista no esporte também. Eles não têm obrigação, teoricamente, eles não têm obrigação nenhuma. E se o governo dá isenção, aí poderia, mas é uma política esportiva. O governo dá isenção e não tem retorno. Então, suspende a isenção. Mas nos Estados Unidos, a universidade ela é privada, ela é paga.
E o esporte é uma maneira de não se pagar a universidade. Isso. Política. É uma política assertiva. É uma política assertiva. Ali que você revela, ali você tem um nascedouro. Mas olha só, não é o Estado dando o dinheiro. Não é o Estado. Não é o Estado. É iniciativa privada. É isso que eu estou falando. Quando a gente fala... Mas eles têm benefícios. As universidades pagas têm benefícios também. Em contrapartida, olha só, em contrapartida na universidade, o cara que é revelado no basquete, no golfe, no cuspe à distância, ele veste a camisa, isso traz retorno para a universidade. Ela fica famosa. É uma política. Claro. Não tem nada do Estado lá, é isso que eu estou falando. Aqui, a gente só está citando entes públicos que investem dinheiro, enquanto as entidades privadas nada investem. Por exemplo, nós temos um grande clube aí, o Palmeiras, que tem a Crefisa. O que ele investe além do futebol masculino? Não tem obrigação nenhuma. Não tem obrigação nenhuma. Eu não tenho obrigação de investir. Não tenho obrigação de investir. Eu sou o dono do negócio, eu não quero investir. O governo. Não, cara. O Fluminense também teve no Unimed. O Ministério do Esporte poderia fazer uma política de apoio à universidade, um incentivo à universidade. Não tem, cara. A gente tem o Bolsa Atleta, que há anos existe. E você tem um programa de atleta de alto rendimento por meio das Forças Armadas. Isso... Mas aí que tá. Alto rendimento, Lu. Pelo amor de Deus. A Rebeca, que hoje é a melhor atleta de todos os tempos, ela foi custeada com dinheiro do Bolsa Atleta. O Caio Bonfim, medalhista da marcha atlética, recebeu dinheiro do Bolsa Mas são destaques nas suas modalidades. Eu tenho que trabalhar a rapaziada lá embaixo para se tornar destaque. O foco é outro. Mas eles, repara, eles receberam dinheiro público e mostraram. O futebol, que recebe milhões, bilhões de entidade privada, nem se classificaram para as Olimpíadas. Mas é que tá. O futebol tem um retorno de visibilidade muito grande, os caras querem investir. Se eu tenho que botar a Crefisa no Palmeiras, eu vou ter muito mais retorno, lamentavelmente, se botar a Crefisa no cara da canoagem, porque as próprias televisões não destacam. Vida que segue. De você mostrar. O esporte por si só, e a gente que trabalha em televisão, a gente sabe, é audiência. É questão de você isso. E aí, isso não cabe ao governo somente. Tem as outras entidades. É disso que eu estou falando. Qual é a veracidade da medalha que ganhou e que foi da premiação, que tem um imposto para pagar, que eu acho absurdo esse imposto. É um imposto caríssimo, eu acho. Isso é uma veracidade? Olha só, qualquer dinheiro que entre no Brasil, ele tem que ser taxado. Para ser declarado para pagar o imposto. E tem que custear questões públicas, como transporte, saúde e educação. Mas isso é muito alto o imposto. Aumentou o imposto. Mas olha só, aumentou o imposto de quem tem que pagar mais. Porque, na verdade... Olha só, eu não quero entrar nessa discussão, cada um tem um viés político aqui. Eu discordo frontalmente da Luciana, a Luciana discorda frontalmente de mim. Eu acho que a política está errada, ela acha que está certa, e vida que segue. O programa, a gente está partindo para o outro lado, que eu não queria aprofundar aqui. Mas foi muito bom. O assunto é maravilhoso. Mas o assunto não é discordância, é a gente saber exatamente como é que funcionam as coisas para a gente não levar para a ideologia. Não se discute política por meio de... Não. Mas entenda bem, Luciana. Se a gente não sabe por que paga esse imposto e para onde ele vai, não dá. Entende? Eu não estou entrando no mérito, eu não estou entrando nesse mérito. Eu continuo, desculpa, pode. Pois não. Não, só para fechar, eu concordo com a Luciana que a questão não é... Também que a Bolsa Atleta também não resolve muito. O que resolveria... Ajuda legal. É a questão de fazer um trabalho. Nos Estados Unidos é de uma maneira. Aqui poderia ser de outra maneira. Mas não adianta, porque, infelizmente, a gente se intitula como o país do futebol. O resto. Que não é mais. Já deixamos de ser país por muito tempo. Com a vergonha. E larga o resto. Essa menina, Rebeca, imagina o sacrifício dela
vindo de Suzano, da mãe dela, que era empregada doméstica. Imagina Sem para ela apoio, chegar a esse ponto. sem apoio, é verdade, é verdade. É que para encerrar o assunto, o preparo tinha que ser na base, não pegar atleta pronto. Isso é muito fácil, isso é muito fácil. A discussão minha com a Luciana, com o Bocão, pode foi ótimo. O que você pensa? Diz aí, vamos participar, cada um tem uma ideia, e por isso que o programa é legal, faz sucesso, cada um tem a sua opinião, é respeitado, e a discordância faz parte da democracia. Daqui a pouco a gente volta com a reta final do nosso Max Sport. O Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser o lixo, tem que ser. Bye, bye, lixo, bye, bye, lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza. Nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye, bye, lixo, garante economia pra dona de casa. Bye, bye, lixo. Bye, bye, lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Muito bem, e a reta final do nosso Max Sport, nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite, analisando, discutindo, e como discutimos hoje, hein? Debatendo, informando, tudo para você. Na net e em demais plataformas, você vê o nosso Max Sport, como também no YouTube, qualquer programa que você perdeu, como é que os caras foram? Falaram besteira? Falaram merda? Vai lá e pega no YouTube o programa Max Sport. Oferecimento de Rede TV, comprar para quem aluga é muito melhor, e de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, Zil, como diria o saudoso Ed Musarif. E hoje quem nos deixou, hoje não foi ontem, se não me falha a memória, a morte do Adílio, lamentavelmente, o Brau, como era conhecido no meio do esporte, entre os amigos também do Flamengo, realmente uma perda lamentável, mas essa doença não perdoa, não tem jeito. Mateuzinho, bota a galera junto aí, isso, todo mundo junto agora, legal? Olha só, vamos em frente, terceiro bloco aí, de cara, vamos liberar o Paulo César Oliveira, que deve estar cansado de esperar a gente discutiu a política do esporte no segundo bloco, entendeu? Eu não quero voltar nesse tema, a gente vai discutir terceiro bloco também. Bocão, já que eu vou começar, Paulinho, quem é esse cara que o PSG está botando uma fortuna no português para jogar no futebol francês aí? Boa noite, irmão. As minhas saudações a você, Ricardo Mazella, o Otávio, o Carlos Borges, a querida Luciana e a todos que através da TV Max acompanham mais um Max Sport. Nós, como sempre, diretamente de Bruxelas, a capital da Europa. E a gente começa aí com a sua primeira intervenção, ou seja, quem é o novo reforço ou o jogador que começa a gerar então polêmica no Paris Saint-Germain para a temporada 2024-2025. William Pacho, jogador colombiano, 22 anos, ele que veio do Eintracht Frankfurt da Alemanha, fez uma boa temporada, mas não foi excelente, jogou antes aqui na Bélgica também, é o novo reforço do Paris Saint-Germain. Parece ser então o último reforço para colmatar nada mais, nada menos do que a saída de Kylian Mbappé. Será então que a torcida vai ficar satisfeita? Essa é a grande questão. Mas o Paris Saint-Germain perde claramente em qualidade em seu ataque. E até que Pacho consiga mostrar o seu futebol, ainda vai rolar muita coisa por aí. E o Paris Saint-Germain vai ficar claramente, e o seu treinador, em algumas dificuldades. Mas o PSG promete ainda mais algum reforço até o início da temporada. Alguns que duvidam. A imprensa francesa diz que fechou o cofre e que não haverá mais reforços, pelo menos até a janela de inverno. Vamos ver o que acontece. O certo é que o Paris Saint-Germain apresenta um reforço que não é muito badalado, mas é o que se tem em época de pouco dinheiro e investimentos moderados. Valeu, Paulinho. Bocão, você que estava com óculos coçando aí, ajeitando, você que é a beleza número 1 do programa, olha só, parece o Raul, nosso querido Raulzito Marques, aí, todo fortão. Faz uma pergunta para o PC. O meu grande amigo PC Oliveira, diretamente da Bélgica. Eu quero saber o seguinte, qual é a preocupação desses times em fazer essa pré-temporada para enfrentar o Botafogo na
no final do Mundial, no final do ano, hein? O que você acha? É isso aí, Otávio. Emoção, empolgação, otimismo não vão faltar nunca ao torcedor alvinegro. E vocês têm todo o merecimento para falar sobre isso, porque fazem um campeonato verdadeiramente sensacional. E, naturalmente, a expectativa é muito grande. As equipes se preparam para esse Mundial. Quem sabe o Botafogo ganha a Libertadores e adquire também a vaga para o Campeonato Mundial, Super Campeonato Mundial entre Clubes de 2025. Mas deixe-me falar também, já que a temporada já começou aqui na Europa e com duas Copas que foram sensacionais em suas finais. A Taça de Portugal, a Super Taça Portuguesa, que se jogou no final de semana em Aveiro. Um duelo sensacional entre o Sporting e o Porto. O Sporting fez 3-0, o Porto com um novo treinador. O Sporting dominou inteiramente as ações do primeiro tempo, o Porto reduziu, fez o 3-1, 3-2, 3-3, levou o jogo para a prorrogação e ganhou pelo placar de 4-3, conseguindo o seu primeiro título. É a Supertaça em Portugal, que se chama Cândido de Oliveira, um antigo jornalista em Portugal, e que naturalmente agora vai mais uma vez para as mãos do Porto, o seu principal ganhador. O Porto tem, em termos de títulos na Supertaça Portuguesa, mais do que Benfica, Sporting e todos os outros intervenientes juntos, e conseguiu mais uma vez a vitória de uma forma absolutamente categórica. Pelo menos para início de temporada foi um bom começo para o Porto, mas como eu falava de jogos eletrizantes, a Supertaça holandesa realizou-se no fim de semana, jogo no estádio Philips em Eindhoven, e a superfinal entre o PSV de Eindhoven contra a equipe do Feyenoord de Rotterdam. Jogo sensacional também, 4-4 eletrizante, e a vitória saiu então ao Feyenoord nos pênaltis por 4-2. Porto em Portugal, Feyenoord na Holanda, os campeões das supertaças dos seus países que foram conhecidos no fim de semana. Valeu, Paulinho. Bocão é irrecuperável, cara. Bocão é irrecuperável. Para não perder embalo, a sua vez, Borges. Faz a pergunta para o PC, Borges. Grande Paulo César Oliveira, aquele abraço. Como é que repercutiu essas punições à arbitragem nos Jogos Olímpicos, meu querido Paulo César Oliveira? Teve um cara aí lá do surf que foi punido, e teve uma árbitra na ginástica de solo que tirou foto da chinesa, e ela é chinesa. Como é que ela pode dar nota? Deixa eu completar a pergunta, Borges. Deixa eu completar a pergunta, me bota na tela, Mateuzinho. É aquela árbitra que deu 18 minutos jogo do Brasil. Também, depois responde isso aí. Também. Borges, para falar bem claramente, há um regime um pouco ditatorial quando se fala de punições em conselhos internacionais de arbitragem. As arbitragens podem ser questionadas, a imprensa tem todo o direito, a liberdade é total aqui na Europa. Mas quando se fala em punições, em conceitos dados pelos órgãos superiores quanto a avaliações sobre arbitragens, a situação é bem diferente. Tudo é feito muito de maneira fechada e, naturalmente, apenas os árbitros e depois a imprensa, quando a decisão já foi tomada, é que tomam conhecimento. Os fatos registrados nos Jogos Olímpicos já foram alvos, inclusive, de críticas aqui na Europa por parte dos jornalistas. Não está muito claro o critério das punições. O certo é que vai continuar havendo seguramente sanções aos árbitros que se portarem mal, se eu posso dizer assim. Mas há também muitas questões envolvendo, por exemplo, o futebol e o VAR e as avaliações e os critérios para observação de jogadas duvidosas. Tudo ainda vai muito no começo, até mesmo a questão das punições, mas o que você citou da árbitra chinesa em termos de fotografia com o interveniente do seu próprio país, mereceu também duras críticas, até mesmo da imprensa, dizendo que era uma situação normal e que não mereceria a punição. O certo é que o Comitê Olímpico não brinca, está sempre pronto a aplicar a lei, e quando a lei é para punir, falo de maneira bem discreta e apenas comunica as decisões para a imprensa. Bom, para te liberar, Paulinho, para te liberar, a Luciana fecha com chave de ouro você. Fala, Lu. Fala, Paulinho. Um beijo para você, querido. Olha, a gente está terminando as Olimpíadas. Eu queria que você falasse um pouco qual o saldo dos Jogos Olímpicos em Paris, que teve vários problemas, né? O Rio Sena não nos deixa mentir, mas queria que você falasse um pouco
como foi a repercussão aí na Europa e como é que foi a questão de Paris aí com alguns problemas que a gente observou ao longo da competição. Minha querida Luciana, grande prazer em voltar a falar contigo. Uma verdadeira obra de arte, a cidade de Paris. Paris, naturalmente, de braços abertos, estava para receber os Jogos Olímpicos. Todos esperavam perfeição, uma cidade que vale um cartão postal. Mas, afinal de contas, foi assim tão positivo, ou até agora tem sido positivo os Jogos Olímpicos? Em alguns recordes mundiais e performances, claramente sim. Mas é muito importante dizer que fica muito a desejar em certos aspectos básicos organizacionais os Jogos Olímpicos de Paris, na França. Afinal de contas, um dos pontos mais criticados foi a tão declamada limpeza do Rio Sena, que na realidade demonstrou clara poluição, desleixo e má preparação das autoridades francesas, que aparentemente estão mais preocupadas em fornecer armas para a Ucrânia no combate sem sentido contra a Rússia e que detona a economia do país, detona também a economia europeia e principalmente destrói as possibilidades de uma futura candidatura com possibilidades para Emmanuel Macron. A situação é muito complicada em termos políticos. A gestão, por isso, dos Jogos Olímpicos não foi feita de maneira adequada. A poluição no Rio Sena foi o mais criticado de todos os pontos negativos e gerou inclusive infecções graves, como de Claire Michel, atleta belga, que acabou com a poluição sendo afastada do triatlo. Ela contraiu uma infecção, está inclusive internada. O quadro não é grave, mas de qualquer maneira serviu para tirar-lhe a possibilidade de disputa na competição. Fica então o pesar pela organização. Algumas manifestações, até mesmo violentas, aconteceram especialmente contra a política de Emmanuel Macron, mas o certo é que os Jogos Olímpicos, pelo menos em termos de atletas e recordes batidos, foi também positivo, muito embora a organização deixou muito a desejar. Abraço a todos que acompanharam mais uma vez o Max Esporte aqui na TV Max. A gente volta na próxima semana com muito mais do esporte, como sempre, direto de Bruxelas, a capital da Europa. Valeu, Paulo. Aquele abraço, irmão. Semana que vem a gente organiza a bagunça mais um pouquinho e você volta do jeito que é feito aí. Forte abraço, irmão. Bota a galera de volta na tela, Mateuzinho. Estamos na reta final do programa. Hoje é um programa diferente, mas só lembrando, se essas Olimpíadas fossem na América do Sul, iam dar o que falar. Tá vendo? Terceiro mundo. Aqui... Será que o cocô em Paris é diferente do cocô no Brasil? Desculpe a grosseria e a baixaria. É cheiroso. Deve ser cheiroso o cocô na França. O nome lá é Coco. Boss, pelo amor de Deus, Boss. Ô, Boss, você não tem recuperável, Boss. Olha essa aqui. Brincadeira foi um cocô. Se essa Olimpíada fizéssemos aquela abertura que foi feita em Paris, olha que iam falar. Foi uma vergonha, na minha opinião. Essa Olimpíada francesa é uma vergonha. Mas, vamos em frente. Primeiro mundo, né, xenofobia e outras coisas mais. Olha aqui, ó. Quem joga... Botafogo joga quando? Nem sei mais, fica tão perdido. Joga amanhã, contra o Bahia. Amanhã? O Vasco joga daqui a pouco, contra o Atlético. O Vasco eu vou deixar para o final, que é daqui a pouco. Eu queria amanhã Fluminense, Botafogo e Palmeiras. E o Flamengo, não é isso? Tudo amanhã? Isso. Todo mundo amanhã. Às 8, Fluminense e Juventude joga 9h45 e Botafogo, se não me engano, joga na quinta. É isso? Não. Quarta-feira, 19 horas. Acho que é 19 horas. É 19, Flamengo 20, não é isso? E o Fluminense 20, 45. Para não perder mais tempo. Obrigado. Primeiro jogo, Botafogo. Cada um vai falar de um para a gente não perder tempo. Botafogo e Bahia. Eu tô com a Lu. Esse jogo é carne complicada, assada para o Botafogo, hein? Vai se bobear, sai do ponto. O que você acha? Bocão. Bocão. Para mim, eu estou despreocupado. Botafogo joga em qualquer campeonato hoje. Agora eu quero mandar um abracinho para a pessoa da Conmebol, que marca horário. As pessoas, gente, o Flamengo joga fora, o Fluminense joga fora, em casa, e o Botafogo joga fora. Como é que você vai sentar num bar para ver um jogo, para a pancada sair? Pô, gente, isso é uma falta de respeito com o torcedor. Até nisso a gente acabou com o futebol. O Botafogo vai vencer o Bahia, não tenha dúvida nenhuma. O Botafogo vai disputar todas as competições esse ano. Vai por mim. Para não esticar muito, alguém discorda do Bocão? Eu.
Ah, claro, né? Amanhã, por exemplo, o Bahia é o favorito. Favorito? Não ganha 5 jogos? Não ganha 5 jogos, é favorito aonde? Mas favorito jogou favorito? Muito aqui, deixou o Botafogo na roda. É favorito. Aí foi o Fluminense. Na Fonte Nova? Você espera. O Fluminense tomou um vareio. Semana que vem você espera e fala comigo. Lu, rapidinho. É Bocão ou Bote? Com quem você concorda? Eu acho que vai ser um jogo difícil, não dá para cravar, não. Acho que vai ser um jogo difícil, inclusive pode ser na disputa de pênalti. Disputa de pênalti, concordo. O Botafogo deu mole, poderia ter fechado aqui o caixão, mas não conseguiu. E o Bahia é um time organizado, vai para cima. O Bocão tem razão que não veio uma fase boa no Brasileirão. Perdeu no domingo pro Fluminense, mas fez um bom jogo. Foi jogo duro, foi para cima. Então, assim, não dá para cravar, não. Acho que é meio complicado cravar o jogo do Bahia e do Botafogo. E os 7, vamos ver quem tem razão. Borja ou Bocão? Luciana ficou lá e cá. Vamos embora, então. Agora, o Flamengo, 8 da noite, com Palmeiras, lá em São Paulo, como eles falam no rádio. Borja. Vai ser um jogo difícil, mas o Flamengo acho que consegue levar nos pênaltis, talvez. Eu acho que o Flamengo tem dificuldades, tem desfalques, mas eu acho que a vantagem é boa. E o Palmeiras não está bem. Lu, o que você fala do seu Mengão? Eu também acho que vai ser um jogo difícil, não tem nada resolvido, mas acho que vai ser um empate e o Flamengo leva no tempo normal. Acho que o Palmeiras, pelo que tem mostrado, hoje a gente vê um sistema exaurido e um elenco curto que um dia chega a conta para o Palmeiras. Eu acho que ela chegou. Bocão, você fica com a Lu ou com o Borges? Na realidade, o Palmeiras está no momento ruim. A única salvação do Palmeiras para não ficar fora da Copa do Brasil é o Abel se reinventar. Né? E pode ter uma surpresa diante do Flamengo. O Flamengo tem um favoritismo, evidentemente, pela larga vantagem. 2-0, se fosse um outro time, mas o Flamengo talvez tenha o melhor elenco do Brasil. Independente das peças hoje. O De La Cruz e mais um, parece que não viajaram, não jogam. Tá certo. Vamos ver quem tem razão também. 9h45, Flusão e o Juventude. O Fluminense é o único time que perdeu no jogo de ida. Eu começo com você, Lu. Olha, o Fluminense engatou aí uma melhora no Brasileirão. Eu achava que seria difícil, mas ela está acontecendo e hoje já vejo o Fluminense, inclusive, fora da zona de rebaixamento. Vai ser um jogo difícil. O Juventude é um time organizado, perdeu o seu técnico aí há alguns dias, mas botou uma frente para cima do Fluminense. Mas vou falar, acredito no Fluminense. Acho que o Fluminense leva, talvez leve para os pênaltis. Eu acho que pode vencer aí de 1-0, como vem acontecendo, e aí vem para os pênaltis. E como é um time mais maduro, mais experiente, tem o Fábio, que é um goleiraço, eu acho que leva nos pênaltis. Bocãozinho, o que você fala? Cara, eu acho que o Fluminense vai brigar nesses mata-mata todinho. Libertadores e Copa do Brasil, eles vão brigar, vai passar pela Juventude e vai brigar. Não vai, já está começando a melhorar no Brasileiro, eu já falei, não vai cair e vai brigar nesses mata-matas que tem pela frente aí. O Fluminense vai brigar Libertadores e Copa do Brasil. E você, Bosch, fica com o Bocão ou com a Lu? Eu fico com a Lu. Eu acho que é um jogo muito difícil. O Juventude já venceu o Fluminense no Campeonato Brasileiro aqui dentro do Maracanã. O Fábio entregou aquele jogo, hein? Empatou. Entregou. Ele pode entregar outro. Entregou, inclusive entregou no Sul, mas depois salvou o Fluminense contra o Bahia. O Fábio contra o Juventude não dá sorte. Espero que quarta-feira eu largo o jogo, tranquilo. Eu acho que vai ser um jogo difícil. Os tricolores é que se preparem, tome Isordil, tome um comprimido para poder ficar em calma. Fala, Lu. Qualquer empate é do Juventude, porque ele mereceu. Sim. Empate, 1-0 pênalti. 1-0 vai para os pênaltis. Mais de 50 mil ingressos vendidos já, hein? O torcedor do Fluminense vai invadir o Maracanã. O Fluminense já botou 50 mil pessoas. O Fluminense botou 50 mil no Maracanã. O outro diz que vai invadir com 40 e 50 mil torcedores. É brincadeira. Mas 50 mil é uma média ótima, cara. O Flamengo tem botado 55, 58, é maior torcida. Proporcionalmente, você desculpe, você nunca foi bom de matemática. Proporcionalmente, o Fluminense está botando mais gente que o Flamengo. Porque o Flamengo são 40 milhões. O Fluminense são 10 milhões. Então, proporcionalmente,
Isso você aprende no primeiro grau. E você faltou essa aula. Você tem limitação matemática. E você também, Lu. Qual é a graça de torcer pro Flamengo que tem mais torcida? Valeu, parabéns. Eles têm mais torcida, todo mundo já sabe. Comparar isso não pode dar, pô. Exatamente. Não pode comparar. Não dá pra comparar. O Flamengo é gigante, legal. Invadimos, beleza. Todo mundo já sabe que vocês vão invadir todo jogo. Mas se você fizer uma equação matemática, o Fluminense está botando mais gente, pô. É óbvio, mas aí vai. Já anda e fala. Como é que vai pensar de equação matemática? Já anda e fala. Bora aqui. Lu, começo com você. Daqui a pouquinho, o Vasco da Gama em casa contra o Dragão. O Dragão do como é que é? Do Game of Thrones. Que tá até um seriado só com o dragão agora. Olha, São Januário tem um ambiente, um aspecto mágico e costuma levar o time, né? Eu acho que o Vasco vence aí por 1-0 e consegue passar. Você, Bosch? Eu acho que eles guardaram tudo para São Januário. Infelizmente. O Atlético Goianiense. Perderam para o Botafogo, deixaram o Botafogo ganhar para poder aqui dificultar o Vasco. E você, Bocão, fecha o programa. Vamos embora. Nessa imprevisibilidade, eu quero deixar um recadinho para o presidente do Atlético Goianiense. Você está de brincadeira de fazer futebol. Fazer futebol não é isso não, filho. Se você quer virar público para um monte de coisa, mas você mandar treinador de 2 em 2 meses embora, isso não é fazer futebol não, cara. Assume, senta no banco de reservas e vai dirigir teu time. Em vez de você ficar contratando treinadores e mandando embora em 2 meses e 1 mês. Errou! Ninguém acertou! Vasco e Atlético, Lu, placar. 1-0. 1-1. 1-1. Você chama-se Luciana, Borges? Você é o alter ego, Luciana? Não. Ah, bom. Vai lá no 1-0 Vasco. Né? Você, Borges, fala agora. Seja educado, Borges. 1-1. 1-1. Você, Bocão? 2-1 Vasco. Mário Silva, vai anotando aí quem vai ganhar o título do ano, que vai ter um almoço. Vou pagar o almoço para quem for o campeão dos palpites. Agora, 7 da noite, é o jogo do Botafogo com o Bahia, não é isso? Eu começo com você, Bocão. 2-0 Botafogo. Eu acho que vai ser 1-1 de novo. Pênalti, quem leva? Quem leva? Ih, cara. Manda ver, hein? Eu acho que quem leva vai ser o Bahia, no pênalti. 1-0, gol do Everton Ribeiro, o rubro-negro. Vamos ver, então. Vocês são engraçadinhos, vocês são engraçadinhos. Vocês são 2 engraçadinhos, né? Vamos lá. Agora vai ser... não, hein? Não é o Guardiola que tá no banco, não, hein? Não é o cara que joga no Manchester City, não. Olha só, para fechar, começa então Flamengo e o Parmeira. O Parmeira, da italianada, eu sou italiano, eu posso falar. O Parmeira. Borges. 3-0 Flamengo. 0-0. 4-1 Palmeiras. E para fechar, Fluminense e... Quem, meu Deus? O Juventude. Fala, Lu. 1-0 Fluminense, nos pênaltis o Fluminense leva. Muito obrigado, Lu. Muito obrigado. Você me emocionou. 2-0 Fluminense. Obrigado, Otávio. Bosch, fala, Bosch. Fala, Bosch. Fala. Pô. A lei do ex. Nenê, 1-0 Juventude. Cara, o negócio é o seguinte, Bocão, Lu e amigos que estão com a gente aqui no nosso Max Sport, acabou o programa. Se o Flamengo não passar, Borges, nos aguarde, Borges. Infelizmente, segunda-feira eu não vou poder participar do programa porque eu estou viajando. Mas a gente vai citá-lo, fica tranquilo. Beijo, Lu, um beijo, Borges, um beijo, Bocão. Acho que o programa foi de agrado de todos. Semana que vem, pela nossa TV Max, 8 da noite, Repeteco, meia-noite, mais uma edição do Max Esporte. Obrigado pelo carinho, pela companhia, pela audiência. Em nome de Rede TV de Bye Bye Lixo, encontro marcado semana que vem no segundo programa. Hoje foi o 1º de agosto, semana que vem, o 2º de agosto, chegando no seu 6º ano. O Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser o lixo, tem que ser. Bye bye lixo, bye bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza. Nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye bye lixo, garantia.
melhor para o lixo. byebyelixo.com